Capítulo 6. O segundo advento. Jesus predisse claramente seu retorno. Mateus capítulo 16, versículo 27. No entanto, ele acrescentou que ninguém conhecia o dia e hora de seu retorno, nem os anjos, nem ele mesmo. Mateus capítulo 24, versículo 36. Assim, frequentemente, as pessoas têm especulado sobre a data, o lugar e a forma da segunda vinda. Não obstante, podemos deduzir a partir das seguintes palavras de Jesus: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. 3. E no versículo, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. 4. Que Deus, que conhece o dia e a hora, seguramente revelará todos os segredos sobre o segundo advento para seus profetas, antes de realizar sua obra. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Amós, capítulo 3, versículo 7. Embora Jesus tenha dito que o Senhor virá como um ladrão, 5, está também escrito que para aqueles que estão na luz, o Senhor não virá subitamente como um ladrão. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Quando refletimos sobre os eventos da primeira vinda de Jesus, entendemos que para os sacerdotes e escribas que estavam nas trevas, ele veio como um ladrão. Mas para a família de João Batista, que estava na luz, Deus revelou claramente e com antecedência o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, Deus divulgou este segredo aos 3 sábios do Oriente, a Simão, a Ana e aos pastores. Jesus disse: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Assim, Jesus sugeriu firmemente que o segredo sobre o momento, o lugar e a maneira de seu retorno será revelado às pessoas de fé que estiverem vigilantes e que estarão preparadas para o dia do segundo advento. Na providência da restauração, Deus sempre revelou para seus profetas o que faria antes de executá-lo. O julgamento pelo dilúvio nos dias de Noé, a destruição de Sodoma e Gomorra e o nascimento de Jesus são apenas alguns exemplos. Deste modo, em relação ao segundo advento do Senhor, Deus certamente enviará revelações para os crentes fiéis que estão na luz e têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Como está escrito: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Seção 1. Quando Cristo voltará? Chamamos o tempo do segundo advento de Cristo de últimos dias. Como já foi explicado, estamos vivendo hoje nos últimos dias, conforme Escatologia 4. Assim, podemos compreender que hoje é realmente o tempo do retorno de Cristo. Do ponto de vista da história providencial, Jesus veio na conclusão do período de 2000 anos da idade do Velho Testamento, a idade da providência da restauração. O princípio da restauração por indenização
nos leva a deduzir que Cristo deve retornar no final do período de 2000 anos da idade do Novo Testamento, a idade do prolongamento da providência da restauração, que está restaurando a idade anterior através das condições paralelas substanciais de indenização. Como foi discutido em detalhes no estudo referente à Primeira Guerra Mundial, logo após a derrota da Alemanha e do Kaiser, o protótipo do Adão do lado de Satanás, Stalin, o modelo do Cristo do segundo advento do lado de Satanás, surgiu para edificar o mundo comunista, conforme Preparação 424. Isto significou que estava se aproximando o tempo em que Cristo retornaria e restauraria, por indenização, o mundo ideal caracterizado pela interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados. Podemos assim concluir que o período do Segundo Advento começou logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Seção 2. Como Cristo voltará? As perspectivas mencionadas na Bíblia. Deus revela antecipadamente todos os assuntos essenciais de sua vontade em parábolas e símbolos, a fim de que as pessoas de qualquer época possam entender as demandas da providência para seu tempo e para o futuro, de acordo com o nível de seu intelecto e de sua espiritualidade. O fato de Deus ter utilizado parábolas e símbolos na Bíblia resultou inevitavelmente em muitas interpretações divergentes. Esta foi a principal razão por que a Igreja cristã se dividiu. Assim, ao interpretar a Bíblia, o aspecto mais importante é encontrar a perspectiva correta. Consideremos, por exemplo, o profeta João Batista. Por 2000 anos lemos a Bíblia com a ideia de que João Batista havia cumprido sua missão. Portanto, as passagens bíblicas referentes a João Batista pareciam apoiar essa ideia. Todavia, quando reexaminamos a Bíblia mais profundamente, de um ponto de vista diferente, podemos perceber claramente que João Batista, de fato, não cumpriu sua missão, conforme Messias 2:3. Até hoje, muitos de nós têm lido a Bíblia com a noção preconcebida de que Jesus voltaria nas nuvens com sinais e milagres. Esta ideia está baseada em algumas palavras de Jesus, tais como: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Se adotarmos uma interpretação literal, a evidência bíblica parece apontar realmente nessa direção. Entretanto, a ideia de que Cristo retornará nas nuvens é totalmente inaceitável para a mente científica da Idade Moderna. Por isso, torna-se necessário sondar mais profundamente a Bíblia de outro ponto de vista, a fim de atingir o verdadeiro significado de tais versículos. Esta nova perspectiva foi sugerida por nossa investigação anterior das passagens bíblicas relativas a João Batista. O profeta Malaquias havia predito que Elias retornaria antes da vinda do Messias. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Como esperavam ansiosamente aquele dia, muitos judeus acreditavam que Elias, que havia ascendido ao céu, desceria do céu da mesma forma que ascendera. Contrariando suas expectativas, entretanto, Jesus corajosamente afirmou que João Batista, o filho de Zacarias, era Elias. Mateus, capítulo 11, versículo 14. Se acreditamos no testemunho de Jesus, o retorno de Elias jamais ocorreria da forma miraculosa como muitos judeus esperavam.
Com efeito, seu retorno ocorreu por meio de seu nascimento como uma criança. Do mesmo modo, muitos cristãos dos dias atuais creem que Jesus voltará nas nuvens. Entretanto, o que aprendemos sobre o real retorno de Elias sugere uma outra possibilidade, que o retorno de Cristo poderá acontecer através de seu nascimento como uma criança, tal como na primeira vinda. A partir dessa nova perspectiva, reexaminemos os versículos bíblicos referentes à segunda vinda. Na primeira vinda de Jesus, muitos dos sábios de Israel pensavam que o Messias nasceria em Belém como um descendente do rei Davi. Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Contudo, indubitavelmente, havia muitos outros judeus que esperavam o Messias vindo das nuvens. Esta convicção estava baseada na leitura da profecia de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. 13. E em outras profecias sobre os eventos sobrenaturais dos últimos dias. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículos 30 e 31. Portanto, os fariseus e saduceus questionaram Jesus, exigindo que ele apresentasse um sinal do céu como prova de que era realmente o Messias. Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4. Marcos, capítulo 8, versículos 11 e 12. Sem quaisquer dos sinais sobrenaturais do céu preditos na Bíblia, eles não puderam prontamente aceitá-lo como o Messias longamente esperado. A crença de que o Messias deveria vir de forma sobrenatural persistiu após a morte de Jesus, mesmo entre alguns cristãos que acreditavam que ele não voltaria em um corpo físico. O apóstolo João condenou esses crentes como anticristos. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. 2 de João, capítulo 7. Muitos cristãos afirmam que a profecia de Daniel refere-se ao segundo advento de Cristo. Entretanto, na idade do Velho Testamento, Deus estava trabalhando para cumprir toda a finalidade da providência da restauração com a vinda de Jesus, como atesta a Bíblia. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E também porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mateus, capítulo 11, versículo 13, nota de rodapé 17. Romanos, capítulo 10, versículo 4, fim da nota de rodapé. Desse modo, antes de o próprio Jesus começar a falar sobre seu retorno, ninguém jamais imaginou um segundo advento. É óbvio que nenhum judeu daquele tempo pensou que o versículo de Daniel se referisse a qualquer outra coisa senão a aquilo que eles acreditavam ser a primeira e única vinda do Messias. Contrariando as expectativas de muitos judeus fiéis que acreditavam nas passagens bíblicas segundo as quais o Messias viria nas nuvens com sinais nos céus, Jesus nasceu na terra como uma criança em uma família humilde. Por conseguinte, vamos examinar a Bíblia de uma outra perspectiva, a de que o segundo advento de Cristo pode não ocorrer de uma forma miraculosa. Na verdade, pode ocorrer da mesma maneira como no primeiro advento. Cristo retornará como uma criança na terra. Jesus fez várias predições sobre o que aconteceria ao Senhor em seu retorno. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Lucas, capítulo 17, versículo 25. Se Jesus fosse retornar literalmente sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória e com as trombetas de anjos,
Não seria ele prontamente aceito e honrado, mesmo por este mundo cheio de pecado? Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Retornando de tal maneira, não haveria motivo para ele sofrer perseguição e rejeição. Por que então Jesus predisse que o Cristo enfrentaria uma situação tão miserável em seu retorno? Os judeus de seus dias estavam ansiosos, esperando pelo dia em que Elias desceria do céu. Esperava-se que ele retornasse antes do Messias para ser seu arauto, como Malaquias havia profetizado. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Em vez disso, antes de o povo ter ouvido qualquer notícia sobre o retorno de Elias, Jesus, um homem simples e de nascimento humilde, apareceu como um ladrão, afirmando ser o Messias. Por conseguinte, eles desprezaram Jesus e o perseguiram, conforme Messias 2:2. Diante de sua própria situação, Jesus anteviu que no segundo advento, os cristãos que esperam seu retorno voltariam mais uma vez seus olhares para o céu à sua espera. Assim, é provável que eles persigam o Cristo do segundo advento quando ele nascer na carne e aparecer inesperadamente como um ladrão. Os cristãos poderiam, inclusive, condená-lo como um herege, tal como ele próprio fora condenado. Esta foi a razão pela qual Jesus predisse que o Senhor sofreria e seria rejeitado por essa geração, a geração decaída. Esta profecia somente poderá ser cumprida se Cristo retornar na carne. Certamente, ela não se cumpriria se ele viesse nas nuvens. Certa vez, Jesus disse: digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Como o mundo já está vivendo os últimos dias, um crescente número de cristãos está se esforçando para desenvolver uma fé mais forte. Como estes cristãos poderiam cair em descrença se no segundo advento o Senhor vier literalmente sobre as nuvens do céu ao som de trombetas de anjos e na glória de Deus? Assim, a profecia também não poderá ser cumprida se o Cristo retornar de modo sobrenatural. No tempo de Jesus, muitos judeus pensavam que o Messias nasceria em Belém e emergiria como seu rei, mas somente depois que Elias descesse do céu. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Contrariando todas as expectativas da época, antes do aparecimento de Elias, o filho de um carpinteiro de Nazaré adiantou-se e se apresentou como Messias. Assim, é compreensível que Jesus não pôde encontrar entre os judeus nenhum seguidor fiel e zeloso o suficiente para segui-lo com o risco da própria vida. Jesus ficou aflito com aquela situação e lamentou-se ao imaginar que algo semelhante poderia acontecer ao Cristo em seu retorno. Ele previu uma situação semelhante para o segundo advento, supondo que os crentes do futuro estariam olhando para o céu, acreditando que Cristo retornaria sobre as nuvens em glória. Portanto, quando Cristo de fato retornar à terra com o corpo de um homem de origem humilde, ele poderá não encontrar fé, como aconteceu no tempo de Jesus. Esta profecia de Lucas nunca poderá ser cumprida a menos que Cristo venha a nascer na terra. Alguns estudiosos interpretam este versículo bíblico com o significado de que as tribulações dos últimos dias seriam tão severas que todos os crentes perderiam a fé. Contudo, no curso da providência, nenhuma tribulação, não importa quão severa tenha sido, jamais bloqueou o caminho da fé. Muito menos nos últimos dias, quando os cristãos fiéis estão ansiosos para atravessar o último portão do céu. É a natureza universal da fé que, quanto maior nossas tentações e tribulações, mais zelosamente procuramos a salvação de Deus. Jesus disse noutra ocasião: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Se um cristão é tão fiel a ponto de realizar milagres em nome do Senhor, muito mais ardentemente ele crerá e servirá ao Senhor quando ele vier sobre as nuvens do céu em grande glória. Jesus, então, não o receberia calorosamente? Por que, então, Jesus predisse que rejeitaria tais cristãos fervorosos em seu retorno? Se em seu retorno Cristo rejeitar até mesmo aqueles crentes mais devotos, quem poderá ser salvo nos últimos dias? Esta profecia também não poderá ser cumprida se Jesus vier nas nuvens. Nos dias de Jesus, deve ter havido muitos judeus cuja fé era tão ardente que eles podiam realizar milagres em nome de Deus. Contudo, uma vez que eles acreditavam que o próprio Elias desceria do céu antes da vinda do Messias, era difícil para eles aceitar que Elias estava presente no meio deles como João Batista, ainda mais por causa da resposta negativa de João. João, capítulo 1, versículo 21. Assim, eles não aceitaram Jesus como o Messias e o expulsaram da comunidade. Consequentemente, Jesus teve que abandoná-los em lágrimas. Da mesma maneira, no segundo advento de Cristo, os cristãos que esperam sua aparição miraculosa e gloriosa nas nuvens do céu, certamente o rejeitarão se ele vier na carne através de um nascimento humilde. Não importa quão fervorosos eles possam ser, o Senhor não terá outra escolha a não ser abandoná-los por causa de sua descrença e transgressão contra Deus. Seguramente, a série de profecias a respeito dos últimos dias em Lucas, capítulo 17, não poderá ser cumprida se o Cristo retornar de uma maneira sobrenatural. Estes versículos somente podem ser explicados com base na premissa de que Cristo retornará através de seu nascimento na terra. Examinemos cada um dos versículos detalhadamente. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Almeida, Revista e Corrigida, 1969. Se o Senhor vier nas nuvens ou de alguma maneira miraculosa, o reino de Deus chegará de uma maneira notável para todos. Mesmo no primeiro advento, o reino de Deus havia chegado à terra com o nascimento de Jesus. Contudo, os judeus da época não o viram, pois ainda estavam esperando pelo retorno de Elias do céu, e assim não puderam crer em Jesus. Da mesma forma, no segundo advento, embora o reino de Deus desça sobre a terra com o nascimento de Cristo, os cristãos que acreditam em sua vinda das nuvens, seguida de eventos sobrenaturais, não crerão no Senhor e assim não verão o reino de Deus. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. No tempo de Jesus, aqueles que creram e o seguiram já participavam do reino do céu em seus corações. Da mesma forma, no segundo advento de Cristo, porque ele nascerá na terra, o reino dos céus será realizado primeiro nos corações daqueles que acreditarem nele e o seguirem. Quando estes indivíduos aumentarem em número para formar sociedades e nações, o reino do céu interior gradualmente se manifestará externamente no mundo como uma realidade visível. Deste modo, vemos que Jesus afirmou que o prometido reino dos céus não será realizado em um instante, o que certamente ocorreria se Cristo retornasse nas nuvens. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Lucas capítulo 17, versículo 22.
Se o Senhor vier nas nuvens com sons de trombetas de anjos, todos serão capazes de vê-lo. Quem então desejaria ver um dia do Filho do Homem e não o veria? Contudo, Jesus predisse que o povo não veria o dia. No primeiro advento de Jesus, o dia do Filho do Homem ocorreu na terra com seu nascimento. Contudo, com a descrença, os judeus não puderam ver o dia. Da mesma forma, no segundo advento de Cristo, o dia do Filho do Homem ocorrerá com seu nascimento na terra. Não obstante, muitos cristãos não serão capazes de ver o dia porque, como estão convencidos de que o Cristo virá de uma maneira miraculosa, não crerão nele e nem o seguirão, mesmo depois de encontrar-se com ele. Assim, mesmo que o dia do Filho do Homem já tenha ocorrido, eles não serão capazes de vê-lo. Dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Lucas, capítulo 17, versículo 23. Como foi discutido anteriormente, nos últimos dias, os cristãos que tiverem atingido um bom nível espiritual podem receber a revelação de que eles são o Senhor, conforme Ressurreição 2:6. Não compreendendo a base no princípio para tal revelação, é possível que muitos deles se autoproclamem como sendo o escolhido, o Messias. Assim, mesmo sem o saber, muitos se tornarão nos anticristos que antecederão a vinda do Senhor. Por isso, Jesus disse as seguintes palavras como uma advertência para que o Cristo não seja confundido com tais pessoas. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas, capítulo 17, versículo 24. Quando Jesus nasceu, a notícia do nascimento do rei dos judeus alcançou o rei Herodes e agitou toda Jerusalém. Mateus, capítulo 2, versículos 2 e 3. No segundo advento, os avanços nos transportes e nas comunicações permitirão que as notícias do segundo advento viajem aos 4 cantos do globo, Oriente e Ocidente, com a velocidade de um relâmpago. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas, capítulo 17, versículo 26. Lucas, capítulo 17, versículo 25, foi discutido anteriormente. Quando Noé soube que o julgamento pelo dilúvio era iminente, ele chamou as pessoas para entrarem em sua arca. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. No entanto, elas não deram ouvido às suas palavras e todos foram afogados. Da mesma forma, nos últimos dias, Cristo retornará na carne e chamará as pessoas para entrar na arca da verdade. Todavia, os cristãos que obstinadamente permanecerem olhando para o céu, à espera dos supostos sinais miraculosos da aparição do Senhor, não darão ouvidos às palavras da verdade proclamadas a partir da terra. Em vez disso, eles rejeitarão o Senhor como um herege. Descuidados como o povo do tempo de Noé, eles fracassarão em servir à vontade providencial de Deus. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Lucas, capítulo 17, versículo 33. Teria alguém de sacrificar sua vida para seguir o Senhor se ele viesse nas nuvens com o toque da trombeta dos anjos? Porque o Cristo retornará através de um nascimento físico, ele será visto como um herege perante os cristãos que o esperam, vindo de uma forma miraculosa. Assim, aqueles que o seguirem devem estar prontos para enfrentar até mesmo a morte. O versículo também significa que as pessoas que acreditarem nele e o seguirem com o risco de suas vidas irão viver. Se, por outro lado, levados pelas circunstâncias mundanas, eles se voltarem contra o Cristo e se afastarem dele para salvar suas próprias peles,
a morte virá sobre eles. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Lucas capítulo 17, versículo 37. Essa foi a resposta de Jesus à pergunta sobre o local do segundo advento. Recordamos que as aves de rapina desceram sobre a pomba que não havia sido apropriadamente dividida na oferta de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 11. Aquilo nos ensinou que Satanás está sempre procurando por uma oportunidade para reivindicar o que não está devidamente santificado. Assim, podemos compreender o significado da resposta enigmática de Jesus. Tal como os urubus se reúnem ao redor de uma carcaça para comê-la, os demônios se reúnem ao redor daqueles que estão espiritualmente mortos para reivindicá-los. O Senhor, que é a fonte da vida, virá em um local de abundante vida espiritual. Com aquelas palavras, Jesus queria dizer que o Senhor aparecerá entre os crentes fiéis. No segundo advento de Cristo, pessoas de fervorosa fé se reunirão em um lugar com a assistência de muitos espíritos, conforme Ressurreição 2:3, 3:1, 3:2. Este será um lugar de vida onde o Senhor aparecerá. Jesus nasceu entre o povo escolhido que adorava a Deus fielmente. Em particular, Jesus revelou-se como o Messias para aqueles que tiveram fé, tornaram-se seus discípulos e o seguiram. Uma vez que Cristo nascerá na terra, em seu segundo advento, está escrito: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O cetro de ferro aqui significa a palavra de Deus, com a qual o Senhor julgará o mundo pecaminoso e restaurará o reino do céu na terra. Como foi explicado anteriormente, o julgamento por fogo significa o julgamento pela palavra, conforme Escatologia 3:2:2. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Assim, a palavra de Cristo, que será o nosso juiz nos últimos dias, é a mesma palavra pela qual o céu e a terra serão queimados no fogo do julgamento, e é também o sopro da boca do Senhor com o qual ele destruirá o ímpio. João capítulo 12, versículo 48. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. A palavra que Cristo anuncia é também chamada o sopro de seus lábios e a vara de sua boca. Isaías, capítulo 11, versículo 4. Todas estas expressões simbolizam o cetro de ferro, como está escrito: E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. O versículo fala também de um menino que nasce de uma mulher e é levado para Deus e para o seu trono. Quem então nasce de uma mulher como alguém digno de sentar no trono de Deus e reger todas as nações com a palavra de Deus? Tal pessoa não pode ser outro senão o Cristo no segundo advento, que nascerá na terra com um novo nome conhecido somente por ele mesmo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, capítulo 19, versículo 12. Ele regerá como o Rei dos Reis e construirá o reino do céu na terra. No início do Evangelho de Mateus, há um registro de 4 mulheres adúlteras ou pagãs na linhagem de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículos 3, 5 e 6. Isto demonstra que o Salvador da humanidade deve nascer como um homem sem pecado, como fruto de um processo de purificação da linhagem a partir de uma linhagem com pecado, para salvar todos os descendentes das linhagens pecadoras.
Muitos cristãos têm interpretado a mulher do versículo acima como a igreja. A expressão resto dos filhos, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, deve ser interpretada como significando os filhos adotivos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 23. Eles formularam esta interpretação baseados na premissa de que Cristo, no segundo advento, viria nas nuvens. Alguns cristãos acreditam que o segundo advento de Cristo ocorre toda vez que Jesus entra nos corações das pessoas através da descida do Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 15 a 17. Contudo, Jesus tem morado nos corações dos crentes fiéis desde sua ressurreição e da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Se este fosse o verdadeiro significado do segundo advento, então ele já teria ocorrido há 2000 anos. Além do mais, algumas denominações ensinam que Jesus retornará como um espírito. Entretanto, imediatamente após a sua ressurreição do túmulo no terceiro dia, Jesus apareceu diante de seus discípulos com a mesma aparência que tinha durante sua vida terrena. Desde aquele tempo, ele tem livremente visitado e educado muitos cristãos que alcançaram um elevado nível espiritual. Assim, esta outra interpretação da segunda vinda também já teria ocorrido 2000 anos atrás. Se estas fossem as interpretações corretas, não teríamos nenhuma razão para aguardar o histórico segundo advento, nem para olhar para o futuro à espera do dia no qual se cumprirão nossas mais estimadas esperanças. Embora os discípulos tenham se encontrado frequentemente com o Jesus ressuscitado que lhes aparecia em espírito, ainda assim eles continuaram esperando pelo seu segundo advento. Podemos deduzir, então, que eles não estavam considerando o segundo advento como sendo o retorno de Jesus como um espírito. Por exemplo, quando Jesus apareceu em uma visão para o apóstolo João, disse-lhe: certamente cedo venho. Ao que João respondeu: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aqui, tanto Jesus como João distinguiram claramente o Jesus espiritual do Cristo do segundo advento. Isto demonstra que em seu segundo advento, Cristo não virá como um espírito. Ele nascerá como uma criança na terra, tal como ocorreu no primeiro advento. Há várias razões no princípio pelas quais Cristo deve retornar como um homem terreno. Deus criou o mundo espiritual e o mundo físico. Em seguida, Deus criou os seres humanos com ambos os aspectos, espiritual e físico, pretendendo que eles regessem sobre os dois mundos de acordo com suas bênçãos, conforme o princípio da criação, 6:3. Devido à queda de Adão, os seres humanos perderam a qualificação para serem os senhores dos dois mundos. Consequentemente, a criação foi privada de seus verdadeiros senhores e tem lamentado e aguardado pelo surgimento dos filhos de Deus que podem verdadeiramente governá-la. Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 22. Jesus, o Adão aperfeiçoado, veio como o perfeito Senhor dos dois mundos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Ao atrair e enxertar todos os crentes em si, 48, mantendo-os em unidade com ele, Jesus pretendia qualificá-los para voltarem a ser os senhores do universo. Romanos, capítulo 11, versículo 17. Não obstante, quando os judeus se voltaram contra Jesus, Deus teve que entregar seu corpo para ser pregado na cruz como um resgate para a redenção da humanidade. Considerando que o corpo físico de Jesus foi entregue nas mãos de Satanás, a salvação física foi impossibilitada.
Jesus ascendeu deste mundo terreno com a promessa de que retornaria para concluir a salvação que ele havia realizado apenas espiritualmente, conforme Messias 1:4. Entretanto, nunca existiu sequer uma pessoa na Terra que tivesse atingido a perfeição espiritual e física, qualificando-se para harmonizar e reger os mundos físico e espiritual. Esta é a razão pela qual Cristo não pode retornar apenas espiritualmente. Como no primeiro advento, ele deve vir como um ser humano e atingir a perfeição tanto no espírito quanto na carne. Em seguida, enxertando toda a humanidade em si, espiritual e fisicamente, ele deve guiá-la à perfeição em espírito e corpo, qualificando-os para que se tornem os senhores dos mundos espiritual e físico. Originalmente, Jesus estava em posição de restaurar o reino do céu na terra. Ele devia se tornar o verdadeiro Pai da humanidade restaurada e o Rei do reino de Deus na terra. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 33. Entretanto, devido à descrença das pessoas, ele não pôde cumprir esta vontade original de Deus, mas foi para a cruz, prometendo retornar em um tempo futuro e cumpri-la sem falta. Deste modo, no segundo advento, Cristo é novamente o responsável para construir o reino do céu na terra e se tornar o verdadeiro Pai e Rei de toda a humanidade. Esta é outra razão pela qual, como em sua primeira vinda, Cristo deve nascer na terra em sua segunda vinda. A redenção dos pecados só é possível através da vida terrena, conforme princípio da criação 6:3:2. Para redimir nossos pecados na terra, Cristo deve vir à terra como um homem. A salvação que Jesus propiciou através de sua crucificação, contudo, está limitada à dimensão espiritual. Isto não resolve o problema do pecado original, o qual tem sido transmitido através de nossos corpos físicos e permanece ativo dentro de nós. Portanto, Cristo deve vir novamente para trazer salvação completa para a humanidade, incluindo a salvação física. Ele jamais alcançará esta meta se vier apenas em espírito. Portanto, Cristo deve vir em um corpo físico como em sua primeira vinda. Esclarecemos assim que a segunda vinda de Cristo não será uma vinda espiritual, mas uma vinda física similar à primeira vinda. Todavia, supondo que Cristo voltasse em espírito, ficaríamos perplexos com o fato de um espírito que transcende tempo e espaço e é perceptível somente pelos sentidos espirituais, viesse apoiado sobre nuvens, uma realidade material. Por outro lado, se o segundo advento ocorrer pelo aparecimento repentino de Cristo em carne, deslizando sobre as nuvens, como ele poderia permanecer suspenso no espaço? Se Jesus ressuscitou na carne, onde ele residia antes de sua aparição? Algumas pessoas podem contestar estas questões argumentando que para o Deus onipotente nada é impossível. Entretanto, Deus não pode ignorar suas próprias leis e princípios. Deus não precisa e não faz obras em sua providência que violem seu próprio princípio, tal como fazer o Cristo, que deve retornar com um corpo físico semelhante ao nosso, residir fisicamente no espaço sideral e fazê-lo retornar à terra, pairando sobre as nuvens. Em conclusão, demonstramos, sem dúvidas, que o segundo advento de Cristo ocorrerá através de seu nascimento físico na terra. Qual é o significado do versículo segundo o qual Cristo voltará nas nuvens? Uma vez que o retorno de Cristo ocorrerá por meio de seu nascimento na terra, qual é o significado das profecias bíblicas que sugerem que ele virá sobre as nuvens? Para entender tais profecias, devemos primeiramente investigar o significado bíblico do termo nuvens. A passagem seguinte é um exemplo.
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. De acordo com este versículo, todos deverão ser capazes de ver o Cristo quando ele retornar. Quando o apóstolo Estevão foi martirizado, somente ele e aqueles cristãos fervorosos, cujos sentidos espirituais estavam abertos, foram capazes de ver Jesus sentado à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Da mesma forma, se Cristo deve descer do mundo espiritual como um espírito, somente aqueles crentes cujos sentidos espirituais estiverem abertos serão capazes de vê-lo. Assim, nem todo olho verá Cristo quando ele vier novamente. A profecia bíblica, que sugere que todos verão o Senhor, somente poderá ser cumprida se ele retornar na carne. Como um corpo físico não pode se apoiar sobre nuvens, no versículo bíblico o termo nuvens deve simbolizar uma outra coisa. Na mesma passagem está escrito que até mesmo aqueles que o transpassaram o verão em seu retorno. Aqueles que negaram e transpassaram Jesus foram os soldados romanos. Entretanto, aqueles soldados romanos não serão capazes de ver o Senhor em seu retorno. Para vê-lo em seu retorno, aqueles soldados deveriam ser ressuscitados e, de acordo com a Bíblia, os que serão ressuscitados no retorno de Cristo serão apenas os cristãos fiéis, os quais participarão da primeira ressurreição. Os demais espíritos somente ressuscitarão após a passagem do milênio no reino. Romanos, capítulo 2, versículos 4 e 5. Assim, a expressão todos que o transpassaram deve ser uma metáfora que descreve algum outro grupo de pessoas, não os soldados romanos. Na realidade, a expressão se refere aos cristãos que estarão vivendo no tempo do segundo advento, agarrados à crença de que Jesus retornará nas nuvens. Quando Cristo retornar à terra, por meio de um nascimento humilde, ao contrário de suas expectativas, aqueles cristãos não o reconhecerão e o perseguirão. Se a expressão todos que o transpassaram é uma metáfora, então o termo nuvens, no mesmo versículo, também deve ser metafórico. O que o termo bíblico nuvens significa realmente? As nuvens são formadas a partir da evaporação da água impura da terra. Na Bíblia, frequentemente o termo água simboliza pessoas decaídas. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Salmos, capítulo 144, versículo 7. Assim, podemos deduzir que o termo nuvens é um símbolo representativo dos cristãos fiéis cujos corações não estão centrados na terra, mas no céu, porque foram renascidos e resgatados de seu estado decaído. A Bíblia e outros textos sagrados também utilizam o termo nuvens com o significado de multidões. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ezequiel, capítulo 38, versículo 9. Muitas vezes, esta figura de linguagem é utilizada até mesmo numa conversação casual. No curso de Moisés, a coluna de nuvem que guiava os israelitas de dia representava Jesus, que deveria vir como o líder de Israel. A coluna de fogo, que guiava os israelitas à noite, representava o Espírito Santo, que, como a contraparte feminina de Jesus, guiaria Israel com o fogo da inspiração. Assim, com base no significado bíblico do termo nuvens, igual a homens decaídos, multidão, podemos concluir que a profecia acerca da vinda de Jesus nas nuvens significa que ele emergirá do meio de uma multidão de homens purificados, renascidos, para se tornar o líder dos cristãos, o segundo Israel. Recordemos que quando Jesus foi questionado sobre o lugar de seu retorno, ele respondeu: "Onde, Senhor?" E ele lhes disse: "Onde estiver o corpo,
Aí se ajuntarão as águias. Lucas, capítulo 17, versículo 37. Com isso, Jesus queria dizer que retornará em um lugar onde uma multidão de crentes devotos estarão reunidos. Assim, o termo lugar e o termo multidão têm o mesmo significado do termo bíblico nuvens, contido na profecia segundo a qual Cristo retornará com as nuvens. Quando decodificamos o significado metafórico do termo bíblico nuvens, fica evidente que em sua primeira vinda, simbolicamente Cristo também veio do céu, portanto das nuvens. Está escrito: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E ainda: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João, capítulo 3, versículo 13. Embora Jesus tenha nascido na terra, do ponto de vista da providência e com relação ao seu verdadeiro valor, ele realmente veio do céu. Este é também o verdadeiro significado da profecia de Daniel, a qual predisse que Jesus viria sobre as nuvens. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Porque Jesus disse que o Senhor virá nas nuvens. Foram duas as razões por que Jesus profetizou que o Senhor retornará sobre as nuvens. Primeiro, para impedir que falsos cristos oportunistas criassem confusão entre os cristãos devotos. Se Jesus dissesse claramente que retornaria através de um nascimento físico, teria sido impossível impedir que os falsos messias causassem grande confusão. Uma vez que Jesus, que se declarava o Messias, emergiu como um homem nascido de origem humilde, qualquer indivíduo de qualquer grupo ou nível social com algum nível de espiritualidade poderia declarar-se o Senhor do segundo advento e conduzir o mundo para uma grande ilusão e confusão. Felizmente, uma vez que a maioria dos cristãos espera o Cristo retornar das nuvens e estão olhando para o céu, aquela confusão tem sido evitada. Hoje, entretanto, uma vez que o tempo chegou, a verdade sobre o retorno de Cristo através de seu nascimento físico na terra deve ser revelada. Segundo, Jesus disse que Cristo voltaria nas nuvens a fim de encorajar os cristãos que estavam trilhando o difícil caminho de fé. Há outras ocasiões em que Jesus proferiu palavras paradoxais a fim de encorajar seus seguidores a realizarem a vontade de Deus tão rapidamente quanto possível. Por exemplo, ele disse: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus, capítulo 10, versículo 23. Isto levou seus discípulos a acreditarem que o segundo advento ocorreria em um futuro próximo deles. Quando Jesus revelou a Pedro seu martírio, que se aproximava, Pedro perguntou-lhe o que aconteceria com seu amado apóstolo João. E Jesus respondeu-lhe: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21, versículo 22. Jesus também disse: em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que o vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus, capítulo 16, versículo 28. Estas declarações levaram os discípulos a pensarem que o retorno de Jesus aconteceria ainda no tempo de suas vidas. A esperança do retorno iminente de Jesus inflamou o zelo de seus discípulos e deu-lhes força para superarem a perseguição dos judeus e do Império Romano. Encorajados pela ardente esperança iminente do segundo advento, eles foram cheios do Espírito Santo e estabeleceram a Igreja cristã primitiva, mesmo em meio a grandes adversidades. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4.
Com suas palavras, Jesus buscou inspirar e encorajar seus discípulos que estavam carregando uma pesada cruz. Por esta razão, ele profetizou que viria nas nuvens, no poder e glória de Deus, e cumpriria toda a vontade de Deus à velocidade da luz. Seção 3. Onde Cristo voltará? Se Cristo vem novamente como um homem nascido na terra, ele certamente nascerá entre um povo escolhido por Deus de acordo com sua predestinação. Onde é o lugar escolhido por Deus para o retorno de Cristo? Quem é o povo escolhido para recebê-lo? Cristo retornará entre o povo judeu? Alguns cristãos esperam que Cristo venha novamente entre o povo judeu, com base em algumas passagens da Bíblia. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, 64. E em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Mateus, capítulo 10, versículo 23. Capítulo 16, versículo 28. Entretanto, interpretar estes versículos desta forma é um mau entendimento da providência de Deus. Sobre este tema, Jesus proferiu a parábola da vinha. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Nesta parábola, o proprietário representa Deus, a vinha representa a obra de Deus. Os agricultores encarregados da vinha representam o povo judeu. Os empregados representam os profetas. O filho do proprietário representa Jesus. E os outros agricultores que colheram os frutos representam a nova nação que receberá Cristo no segundo advento e cumprirá a vontade de Deus. Por meio desta parábola, Jesus afirmou que Cristo não virá novamente para o povo que o perseguiu. Deus tirará a missão que anteriormente lhes foi confiada e dará a outro povo que possa produzir seus frutos no retorno de Cristo. Por que então a Bíblia parece predizer o retorno de Cristo novamente em Israel? Para responder a esta questão, devemos primeiramente entender o significado bíblico do termo Israel. Na Bíblia, a palavra Israel significa aquele que prevaleceu. Jacó recebeu este nome ao lutar e derrotar um anjo no val de Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Jacó lutou com o anjo para assegurar a posição de Abel para o fundamento de substância.
Ao assegurar com sucesso a posição de Abel e fazer a oferta substancial, Jacó estabeleceu o fundamento familiar para o Messias. Por isso, seus descendentes, que herdaram a responsabilidade pela providência de Deus sobre este fundamento, são chamados de israelitas ou povo escolhido. O termo Israel significa, assim, o povo de Deus que triunfou através de sua fé. Logo, não se aplica necessariamente apenas aos que descendem da linhagem de Jacó. Assim, João Batista disse aos judeus: "E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão." Mateus capítulo 3, versículo 9. Além disso, São Paulo disse: "Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas." Romanos capítulo 9, versículo 6. João Batista e São Paulo reprovaram os judeus que ostentavam ser o povo escolhido, com base apenas em seu vínculo com a linhagem de Abraão, embora não estivessem vivendo de fato de acordo com a vontade de Deus. Pode-se dizer que os descendentes de Jacó eram o Israel no tempo de sua saída do Egito sob a liderança de Moisés, mas não o eram mais quando se voltaram contra Deus no deserto. Portanto, Deus os abandonou no deserto e introduziu em Canaã apenas a geração mais jovem nascida no deserto. Deus considerou a estes como o verdadeiro Israel. Dos descendentes de Abraão que entraram nas terras de Canaã, as 10 tribos do reino de Israel do norte, que transgrediram contra Deus, pereceram porque perderam seu qualificativo de povo escolhido de Deus. Somente as 2 tribos do reino de Judá, do sul, que continuaram exaltando a vontade de Deus, permaneceram como o povo escolhido que poderia eventualmente receber Jesus. Não obstante, quando eles levaram Jesus à cruz, perderam também seu qualificativo de ser o povo responsável pela providência de Deus. Quem se tornou o povo escolhido após a crucificação de Jesus? Foram os cristãos que herdaram a fé de Abraão e assumiram a missão que os descendentes de Abraão não cumpriram. São Paulo escreveu: "Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação, testificando que o centro da providência de Deus havia passado dos judeus para os gentios." Romanos, capítulo 11, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. Portanto, o povo escolhido que deveria estabelecer o fundamento para Cristo no segundo advento não são mais os descendentes de Abraão, mas os cristãos que herdaram a fé de Abraão. Cristo voltará em uma nação do Oriente. Como Jesus explicou através da parábola da vinha, quando o povo judeu, os agricultores da parábola que mataram o filho de seu mestre, levou Jesus à cruz, perdeu sua missão providencial. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Assim, que nação herdará a providência de Deus e colherá os seus frutos? A Bíblia sugere que esta nação está no Oriente. O livro do Apocalipse descreve a abertura de um livro selado com 7 selos. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: "Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?" E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro,
nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 5. O leão da tribo de Judá simboliza Cristo, e é ele quem abrirá os 7 selos nos últimos dias, depois que 6 dos 7 selos forem abertos. E vi um outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 a 4. Isto indica que o selo do Deus vivo será colocado na testa dos 144.000 no Oriente, onde se eleva o sol. Estes escolhidos acompanharão o Cordeiro em seu retorno. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Podemos deduzir, então, que a nação que herdará a obra de Deus e colherá os seus frutos pelo benefício do segundo advento está no Oriente. Lá, Cristo nascerá e será recebido pelos 144.000 eleitos de Deus. Qual dentre as nações do Oriente é a escolhida para receber o Senhor? A nação do Oriente é a Coreia. Desde os tempos antigos, as nações tradicionalmente consideradas orientais são a Coreia, o Japão e a China. Entre elas, ao longo de sua história, o Japão adorou ao Deus Sol, Amaterasu Omi Kami, e entrou no período do segundo advento como uma nação totalitária que perseguiu duramente o cristianismo coreano, conforme Preparação 4.3.3. Por sua vez, no tempo do segundo advento, a China estava sendo seduzida pelo comunismo e se tornou uma nação comunista. Assim, o Japão e a China estavam no lado de Satanás. Sendo assim, a Coreia é a nação do Oriente onde Cristo retornará. Examinemos do ponto de vista do princípio os vários modos através dos quais a Coreia se qualificou para receber Cristo no segundo advento. Como a nação na qual o Messias retornará, a Coreia teve que adquirir os seguintes qualificativos: uma condição nacional de indenização. Para se tornar a nação adequada para receber o Messias, a Coreia teve que cumprir uma providência nacional de número 40 para a separação de Satanás para a restauração de Canaã em nível cósmico. Por que foi dada à Coreia esta condição de indenização? Se Cristo retorna na Coreia, o povo coreano está destinado a se tornar o terceiro Israel. Na idade do Velho Testamento, os descendentes de Abraão, que exaltaram a vontade de Deus e suportaram a perseguição no Egito, foram o primeiro Israel. Os cristãos, que foram perseguidos como hereges pelos judeus e pelo Império Romano, honraram a Jesus ressuscitado e assumiram a providência da restauração, tornando-se o segundo Israel. Cristo, em seu retorno, muito provavelmente será tratado do mesmo modo, sendo perseguido e condenado como um herege pelos cristãos de seu tempo, de acordo com a profecia segundo a qual ele sofrerá e será rejeitado por esta geração, como ocorreu nos dias de Noé. Lucas, capítulo 17, versículo 25. Nesse caso, Deus terá que abandonar os cristãos que perseguirem Cristo, tal como abandonou os judeus que rejeitaram Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Assim, o povo coreano,
que atenderá a Cristo em seu retorno e o apoiará para concluir o terceiro capítulo da providência de Deus, tornar-se-á o terceiro Israel. O primeiro Israel sofreu 400 anos no Egito. Isto foi para cumprir a providência de número 40 para a separação de Satanás, exigida para estabelecer o curso nacional para a restauração de Canaã. O segundo Israel teve que sofrer também 400 anos de perseguição sob o Império Romano, para cumprir a providência de 40 anos para a separação de Satanás, exigida para iniciar o curso mundial para a restauração de Canaã. Como o terceiro Israel, o povo coreano teve também que sofrer sob uma nação do lado de Satanás por um período que cumprisse o número 40. Assim, os coreanos também tiveram que cumprir uma providência de número 40 para a separação de Satanás, exigida para iniciar o curso para a restauração de Canaã em nível cósmico. Este foi o período de 40 anos durante os quais a Coreia sofreu indescritíveis tribulações como colônia do Japão. A Coreia era um alvo antigo da política imperialista do Japão. O Tratado de Proteção USA, concluído em 1905 por Hiroumi Ito do Japão e Hwang Yong-lee da Coreia, impôs à Coreia o estatuto de um protetorado do governo japonês, ministro da Educação coreano pró-Japão. Todos os direitos diplomáticos da Coreia foram entregues aos cuidados do Ministério de Relações Exteriores do Japão. O Japão estabeleceu um governador-geral e designou oficiais militares para todos os distritos, a fim de controlar todos os assuntos internos da Coreia. Em pouco tempo, o Japão havia imposto sua vontade ao povo coreano, ditando sua política, sua diplomacia e suas relações econômicas. Por fim, em 1910, o Japão anexou violentamente a Coreia ao seu território. Durante os anos da ocupação, os japoneses cometeram terríveis atrocidades contra o povo coreano, aprisionando e executando muitos patriotas e privando o povo de sua liberdade. Quando o movimento por independência irrompeu em 1º de março de 1919, os japoneses assassinaram milhares de civis em todas as partes da Península Coreana. No tempo do grande terremoto de Kanto, em 1923, os japoneses utilizaram os inocentes coreanos que viviam em Tóquio como bodes expiatórios e massacraram muitos deles. Enquanto isso, muitos coreanos que não puderam suportar a opressão japonesa deixaram seus lares e fugiram para o deserto da Manchúria em busca de liberdade. Lá, suportaram indescritíveis sofrimentos, oraram e empenharam seus corações e suas almas pela independência de sua pátria. O exército japonês procurou de aldeia em aldeia por aqueles leais coreanos. Em algumas vilas, eles agrupavam jovens e velhos em um edifício e ateavam fogo, queimando-os vivos. O Japão continuou impondo sua tirania até o dia de sua queda, em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial. Os coreanos assassinados no movimento de independência de 1º de março e no deserto da Manchúria eram predominantemente cristãos. Antes do término deste domínio colonial, o Japão adotou uma notória política de perseguição ao cristianismo na Coreia. Os cristãos foram forçados a prestar culto em templos do shintoísmo. Aqueles que se recusassem eram presos e executados. Quando o imperador Hirohito do Japão rendeu-se no final da Segunda Guerra Mundial, o povo coreano foi finalmente libertado de sua escravidão. Assim, o povo coreano sofreu por 40 anos, desde o Tratado de Ulsa, em 1905, até sua libertação, em 1945. Este sofrimento é comparado aos sofrimentos do primeiro Israel no Egito e do segundo Israel no Império Romano.
O movimento de independência da Coreia foi conduzido principalmente por cristãos, tanto internamente como no exterior, e foram os cristãos os que mais sofreram sob a tirania do Japão. A linha de frente de Deus e a linha de frente de Satanás. Nestes últimos dias, o mundo está dividido em mundo democrático e mundo comunista. Porque Deus havia dado a Adão a bênção do domínio, ele teve que permitir que Satanás criasse um mundo fora do princípio, através dos descendentes decaídos de Adão. Deus teve que seguir por um caminho de perseguição enquanto trabalhava para restaurar o mundo fora do princípio para o seu lado. Quando Cristo retornar para restaurar este mundo decaído ao seu estado original, idealizado por Deus, ele seguramente trabalhará para salvar o mundo comunista. Sem dúvida, a nação na qual ele retornar desempenhará um papel preponderante nesta providência. A Coreia, a nação onde Cristo retornará, é o lugar mais amado por Deus e o mais odiado por Satanás. É a linha de frente tanto de Deus como de Satanás. É um lugar onde as forças da democracia e as forças do comunismo colidem perigosamente. Esta linha de confrontação é o paralelo 38 na Coreia, o qual foi traçado para cumprir a providência de Deus. No ponto de confronto entre Deus e Satanás, um sacrifício deve ser oferecido como a condição para determinar o resultado do confronto. O povo coreano foi este sacrifício, posto na linha de frente da batalha para ser oferecido pela restauração do universo. Por conseguinte, Deus dividiu a nação coreana, tal como os sacrifícios de Abraão deviam ter sido divididos. Esta foi a razão por trás da divisão da Coreia pelo paralelo 38, que dividiu a Coreia em duas nações, uma de tipo Caim e outra de tipo Abel. O paralelo 38 é a linha de frente da batalha entre a democracia e o comunismo. Ao mesmo tempo, é a linha de frente da batalha entre Deus e Satanás. A Guerra da Coreia, que ocorreu no paralelo 38, não foi meramente uma guerra civil, mas um conflito entre o mundo democrático e o mundo comunista. Além disso, foi um conflito entre Deus e Satanás. Pelo fato de esta guerra ter um significado mundial para o cumprimento da providência da restauração, as Forças Armadas dos Estados-membros das Nações Unidas foram mobilizadas pela primeira vez. Embora as nações participantes não tenham entendido o significado providencial da guerra, elas estavam agindo alinhadas com a vontade de Deus para a libertação da pátria espiritual. Na queda dos primeiros antepassados humanos, o lado de Deus e o lado de Satanás seguiram caminhos opostos a partir de um único ponto. Vida e morte, bem e mal, amor e ódio, felicidade e tristeza, fortuna e infortúnio, tudo se dividiu a partir de um único ponto. E estes opostos têm estado em contínuo conflito entre si ao longo da história humana. Estas realidades divididas consolidaram separadamente os mundos tipo Caim e tipo Abel, os quais amadureceram para formar o mundo democrático e o mundo comunista. Quando estes dois mundos iniciaram um conflito global, esse conflito começou centralizado na Península Coreana. Religiões, ideologias, forças políticas e sistemas econômicos entraram em conflito e causaram grande confusão na sociedade coreana, provocando um impacto mundial. Este é o motivo pelo qual os fenômenos que ocorrem no mundo espiritual se desdobram como realidades físicas na Coreia, a nação central da providência, e se ampliam para o âmbito mundial. Esta erupção de caos social e ideológico foi um claro sinal de que uma nova ordem mundial estava se aproximando rapidamente. Como Jesus disse certa vez: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão." Mateus, capítulo 24, versículo 32.
Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o local de seu retorno, ele disse: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Lucas, capítulo 17, versículo 37. Vida eterna e morte eterna colidem na Coreia, a linha de frente da batalha entre Deus e Satanás. Demônios, simbolizados pelas águias, se reúnem naquela terra à procura dos homens espiritualmente mortos, enquanto o Senhor retorna para aquela terra à procura das pessoas de vida abundante. O parceiro objeto do coração de Deus. Para nos tornarmos parceiros objeto do coração de Deus, devemos primeiro trilhar um caminho de sangue, suor e lágrimas. Uma vez que os seres humanos caíram sob o domínio de Satanás e tornaram-se opositores de Deus, ele tem estado aflito com o coração de um pai que perdeu os seus filhos e continuamente tem trabalhado no mundo pecaminoso para salvar os imorais e miseráveis seres humanos que são, no entanto, seus filhos. Além disso, em seus esforços para recuperar seus filhos rebeldes, de tempos em tempos, Deus teve que deixar que aqueles mais íntegros e amados fossem sacrificados pelo mundo satânico, entregando até mesmo Jesus, seu único filho, para a cruz. Deus tem vivido nesta aflição todos os dias desde a queda humana. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Deste modo, um indivíduo, família ou nação que estão lutando no mundo satânico pela causa da vontade de Deus não podem evitar o caminho de sangue, suor e lágrimas. Como podemos, como filhos fiéis e leais, ficar confortáveis e complacentes e ainda esperarmos permanecer como parceiros objeto de nosso Pai Celestial que está sofrendo em profunda agonia? A nação que pode receber o Messias deve se tornar o parceiro objeto do coração de Deus, demonstrando piedade filial. Esse é o motivo pelo qual devemos trilhar um caminho de sangue, suor e lágrimas. Tanto o primeiro Israel como o segundo Israel trilharam um caminho de sofrimento. O povo coreano, o terceiro Israel, teve que trilhar o mesmo caminho. Sua história miserável foi o caminho exigido para que se tornasse o povo escolhido de Deus. Nunca se pode ter certeza quanto às grandes bênçãos que tal caminho de aflição pode trazer. A nação qualificada para colocar-se como parceiro objeto do coração de Deus deve ser um povo bondoso. O povo coreano, uma raça homogênea com 4.000 anos de história, raramente invadiu outras nações. Até mesmo durante o período Goguryeo e Shilla, quando os coreanos ostentavam um impressionante poder militar, eles utilizaram suas forças apenas para refutar os invasores. Considerando que a natureza fundamental de Satanás é de sempre invadir agressivamente os outros, a mansidão histórica do povo coreano deixa claro que o mesmo está qualificado para se colocar do lado de Deus. A estratégia de Deus é reivindicar a vitória após o seu lado ter sido atacado primeiro. Embora incontáveis profetas e santos tenham sido sacrificados no curso da história e até mesmo Jesus tenha sido morto na cruz, ao final Deus pôde reivindicar a vitória. Embora o lado de Satanás tenha sido o agressor na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, no final a vitória foi conquistada pelas nações do lado de Deus. Da mesma forma, o povo coreano foi invadido inúmeras vezes por poderes estrangeiros. A verdadeira intenção de Deus, ao fazê-los passar por estas tribulações, foi posicioná-los de seu lado a fim de assegurar a vitória final. O povo coreano é dotado por natureza de um caráter profundamente religioso. Sua inclinação religiosa levou-os sempre a buscar aquilo que transcendia a realidade física e de valor mais profundo. Desde tempos antigos, quando sua cultura ainda era primitiva, o povo coreano manifestou um forte desejo de adorar Deus. Eles nunca tiveram a tendência para enaltecer religiões de natureza supersticiosa ou guiadas e centralizadas pela busca da felicidade na vida temporal.
Eles sempre reverenciaram as virtudes da lealdade, piedade filial e castidade. Seu apreço por contos populares, como o conto de Xin Chong e o conto de Xun Yang, expressam essas virtudes profundamente enraizadas em sua cultura. Profecias messiânicas. Por muito tempo, o povo coreano tem acalentado uma esperança messiânica gerada pelos claros testemunhos de seus profetas nativos. O primeiro Israel acreditava nos testemunhos dos profetas de que o Messias viria como seu rei, estabeleceria o reino e traria a salvação para eles. Malaquias, capítulo 4, versículos 2 a 5. Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 22. O segundo Israel foi capaz de suportar um árduo caminho de fé devido em parte à sua esperança no retorno de Cristo. De maneira semelhante, o povo coreano, o terceiro Israel, acreditava na profecia de que o rei íntegro apareceria e fundaria um glorioso e perpétuo reino em sua pátria. Agarrando-se a esta esperança, eles encontraram forças para suportar suas aflições. Esta ideia messiânica, nascida entre o povo coreano, foi revelada por meio do Songamnok, um livro de profecias nativas escrito no século XIV, no início da dinastia Yi. Porque esta profecia predizia que um novo rei surgiria na Coreia, a classe dominante tentou suprimi-la. O regime colonial japonês tentou eliminar esta esperança messiânica, queimando o livro e oprimindo seus seguidores. Depois que o cristianismo se tornou amplamente aceito na Coreia, a ideia foi ridicularizada como superstição. Não obstante, esta esperança messiânica ainda se mantém viva e profundamente arraigada na alma do povo coreano. A esperança da vinda de Cheongdo-ryong, aquele que vem com a verdadeira palavra de Deus, o rei íntegro, predito no Songamnok, é de fato a profecia coreana acerca de Cristo, que deve retornar na Coreia. Vemos assim que mesmo antes da introdução do cristianismo na Coreia, Deus havia revelado, por meio do Songamnok, que o Messias viria naquela terra. Hoje, os estudiosos das religiões afirmam que muitas das profecias do livro Songamnok coincidem com as profecias da Bíblia. Além disso, muitos crentes de todas as religiões da Coreia receberam revelações de que os fundadores de suas religiões retornarão na Coreia. Por meio do estudo do desenvolvimento das esferas culturais, aprendemos que todas as religiões estão convergindo em direção a uma única religião mundial. Conforme Escatologia 4:2. O desejo de Deus é que o cristianismo dos últimos dias se torne esta religião final que pode assumir a responsabilidade de cumprir os objetivos de todas as religiões da história. O Cristo, em seu retorno, que vem como o centro do cristianismo, atingirá o propósito que os fundadores das religiões se esforçaram para cumprir. Portanto, com respeito à sua missão, Cristo, em seu retorno, pode ser considerado como a segunda vinda de todos os fundadores de todas as religiões, conforme Ressurreição 2:4. Quando as segundas vindas dos fundadores das várias religiões aparecerem na Coreia, de acordo com as diversas profecias, eles não virão como indivíduos diferentes, mas por meio da vinda de uma única pessoa, o Cristo do segundo advento, que virá como o cumprimento de todas estas profecias. O Senhor, cuja vinda tem sido revelada para os crentes de várias religiões, incluindo o Maitreya Buda no budismo, o homem verdadeiro no confucionismo, o retorno de Choi Suun, fundador da religião de Cheongdo-gyu, e a vinda de Cheongdo-ryong no Songamnok, não será outro senão o Cristo do segundo advento. Por fim, os testemunhos, revelações e sinais
dados para os cristãos espiritualmente sintonizados, os quais testificam sobre a segunda vinda de Cristo na Coreia, estão brotando em grande profusão como cogumelos depois de uma chuva. A promessa de Deus de que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne está sendo cumprida entre o povo coreano. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Como os cristãos devotos fizeram contato com espíritos de vários níveis do mundo espiritual, dos mais baixos ambientes até o paraíso, muitos receberam claras revelações de que o Senhor virá na Coreia. Entretanto, a liderança atual das igrejas cristãs coreanas está adormecida. Ignorantes espiritualmente, eles continuam seus ministérios inconscientes dos sinais dos tempos. Trata-se de uma situação semelhante à que aconteceu no tempo de Jesus. Os sacerdotes, rabinos e escribas, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer o nascimento do Messias, permaneceram inteiramente ignorantes do fato porque estavam cegos espiritualmente. Os astrólogos e pastores que receberam as revelações foram os primeiros a tomar conhecimento do nascimento de Jesus. Jesus disse, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Com estas palavras, Jesus lamentou a ignorância espiritual das lideranças judaicas de seu tempo, enquanto, por outro lado, agradeceu a Deus por ele ter manifestado sua graça pelos crentes puros e não instruídos, revelando a eles sua providência. No cristianismo coreano de hoje, um período paralelo ao tempo de Jesus, fenômeno semelhante ocorrerá, porém de forma mais complexa. Por meio dos crentes puros e justos, Deus estará revelando muitos segredos celestiais referentes aos últimos dias. Entretanto, porque serão acusados como hereges quando se manifestarem em público, eles guardarão aquelas verdades para si mesmos e para o seu grupo. Enquanto isso, tais como sacerdotes, rabinos e escribas do tempo de Jesus, muitos líderes cristãos estarão orgulhosos de seu conhecimento da Bíblia e de sua habilidade de interpretá-la. Eles se comprazerão ao serem reverenciados por seus seguidores. Estarão satisfeitos em continuar impondo regras a partir de suas posições. Contudo, aos olhos de Deus, eles são inteiramente ignorantes acerca da providência de Deus nos últimos dias. A culminação de todas as civilizações. A civilização espiritual e material, construída com base na religião e na ciência, as quais buscam superar os dois aspectos da ignorância humana, devem ser harmonizadas. Somente então poderemos resolver os problemas fundamentais da vida humana e realizar o mundo do ideal de Deus. Conforme Escatologia 5:1. No mundo que Cristo vem realizar, a ciência será altamente desenvolvida. Aquela será uma sociedade com o mais alto nível de civilização, na qual todas as civilizações que se desenvolveram através do curso vertical da história serão restauradas horizontalmente sob a liderança do Senhor. Portanto, os aspectos espirituais e materiais da civilização que se desenvolveram a partir da religião e da ciência e que floresceram ao redor do mundo serão abrangidos e harmonizados na Coreia, guiados pela nova verdade. Ali, eles produzirão os frutos no mundo ideal de acordo com o desejo mais profundo de Deus. Primeiro, as essências de todas as civilizações que se desenvolveram nos continentes darão seus frutos na Coreia. As antigas civilizações continentais que floresceram no Egito e na Mesopotâmia deram seus frutos na civilização peninsular da Grécia, Roma e Ibéria, e em seguida na civilização insular da Inglaterra. Por sua vez,
Esta civilização insular transmitiu sua cultura para os Estados Unidos, uma civilização continental. Depois, a direção foi revertida, com os Estados Unidos passando sua cultura para a civilização insular do Japão. Agora, estes frutos estão prestes a serem recolhidos na civilização peninsular da Coreia, onde Cristo nascerá. Em seguida, as essências das civilizações que floresceram às margens dos rios e mares darão seus frutos na civilização do Pacífico, à qual pertence a Coreia. As civilizações que floresceram às margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates transferiram sua cultura para as civilizações vizinhas do mar Mediterrâneo, Grécia, Roma, Espanha e Portugal. Estas, por sua vez, deram seus frutos nas civilizações do Oceano Atlântico, notadamente a Inglaterra e os Estados Unidos. Todos estes frutos serão colhidos na civilização do Oceano Pacífico, o qual está interligando os Estados Unidos, o Japão e a Coreia. Por último, as civilizações que nasceram de diferentes zonas climáticas devem dar seus frutos na Coreia. No ciclo das estações, os seres vivos começam sua vida e multiplicação na primavera, florescem no verão, dão frutos no outono e armazenam suas reservas no inverno. O ciclo de primavera, verão, outono e inverno não se repete apenas ano a ano, mas também dia a dia. A manhã corresponde à primavera, o dia corresponde ao verão, o entardecer corresponde ao outono e a noite corresponde ao inverno. As 4 fases da vida humana, infância, juventude, maturidade e velhice, também se encaixam neste padrão. A história humana também se desenvolveu seguindo o padrão das estações, uma vez que um aspecto subjacente do princípio de Deus em sua criação é o ciclo harmonioso e sazonal da vida baseado nas estações. Deus criou Adão e Eva durante a primavera da história humana. Deste modo, a história devia começar a partir de uma civilização da zona temperada, a temperatura amena do Éden. Em seguida, em seu período de verão, esta teria sido transferida para uma civilização tropical. No outono, para uma civilização da zona fria, e deveria culminar na civilização da zona gelada, análoga à estação do inverno. Entretanto, devido à queda, os seres humanos foram degradados ao nível de animais selvagens. Em vez de construir uma civilização da zona temperada, prematuramente eles passaram a viver nas zonas tropicais como homens primitivos. No continente da África, os seres humanos construíram a civilização de zona tropical do Egito. Esta civilização continental transferiu sua cultura para as penínsulas e ilhas onde se desenvolveram as civilizações de zona fria. Por sua vez, elas deram seus frutos na civilização de zona fria da União Soviética. Hoje, esta corrente civilizatória histórica deve culminar na formação da civilização de zona temperada do Novo Éden. Isto certamente deverá ocorrer na Coreia, onde todas as civilizações devem dar seus frutos. Seção 4. Paralelos entre os dias de Jesus e os dias atuais. O período do segundo advento é paralelo ao tempo de Jesus. As situações que se desdobraram no cristianismo de hoje são similares àquelas que ocorreram no judaísmo do tempo de Jesus. Examinemos alguns destes paralelos. O cristianismo de hoje, tal como o judaísmo do tempo de Jesus, adota os cerimoniais e a rígida autoridade institucional, enquanto internamente está corrompido. No tempo de Jesus, muitos sacerdotes e escribas haviam se tornado escravos dos ritos e formalismos e suas vidas espirituais estavam corrompidas. Entretanto, judeus com fé sincera se uniram a Jesus, que era acusado como herege, a fim de saciarem sua sede espiritual.
Similarmente, no cristianismo atual, muitos dos principais clérigos e sacerdotes estão cativos de sua autoridade e de seus rituais, enquanto seus espíritos tornam-se mais escuros a cada dia. Assim, os cristãos devotos de hoje estão à deriva, vagando sobre as montanhas e planícies à procura do verdadeiro caminho. Eles estão buscando por novos líderes que possam guiá-los no deserto espiritual em que vivem e mostrar-lhes o caminho da luz interior. Os líderes cristãos de hoje, tal como os líderes judeus do tempo de Jesus, provavelmente serão os primeiros a perseguir o Cristo no segundo advento. Jesus veio fundar uma nova era, a qual cumpriria as palavras do Velho Testamento proclamadas pelos profetas. Por isso, ele não se limitou a repetir as palavras do Velho Testamento, mas deu novas palavras de verdade a fim de iniciar a nova era. Os sacerdotes e escribas judeus criticaram as palavras de Jesus e agiram baseados em seu estreito entendimento das Escrituras do Velho Testamento. Seu julgamento parcial e equivocado levou-os a entregar Jesus à cruz. De forma semelhante, o propósito de Cristo no segundo advento é construir um novo céu e uma nova terra, sobre o fundamento da salvação espiritual que fora estabelecido pelo cristianismo na idade do Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Assim, quando o Cristo retornar, não repetirá meramente as palavras do Novo Testamento dadas 2000 anos atrás, mas seguramente acrescentará as novas palavras de verdade necessárias para a fundação de um novo céu e uma nova terra. Todavia, os cristãos de hoje, cujas mentes estão estreitamente presas às palavras do Novo Testamento, criticarão as palavras e as ações de Cristo em seu retorno, com base em seu estreito entendimento das Escrituras. Portanto, pode-se esperar, novamente eles irão denunciar o Senhor como um herege e o perseguirão. Este é o motivo pelo qual Jesus predisse que no segundo advento Cristo primeiro sofreria muito e seria rejeitado por sua geração. Lucas, capítulo 17, versículo 25. Por sua vez, quando as pessoas comuns receberem as revelações sobre o Cristo do segundo advento, ou ouvirem suas palavras, elas provavelmente responderão de forma similar ao modo como o povo judeu respondeu no tempo de Jesus. Deus não revelou a notícia do nascimento de Jesus para os sacerdotes e escribas, mas aos astrólogos gentios e aos pastores puros de coração. Isto foi como o caso de um pai que, devido à ignorância de seus filhos legítimos, teve que confiar em seu filho adotivo. Da mesma maneira, Deus pode muito bem revelar a notícia do retorno de Cristo primeiro para o povo, aos grupos espirituais não vinculados às igrejas tradicionais, às igrejas menosprezadas pelas principais, ou ainda às pessoas não religiosas, porém conscienciosas. Somente depois, a notícia poderá alcançar o clero das igrejas cristãs tradicionais, as quais, de modo impensado, estão se mantendo em sua forma convencional de fé. Nos dias de Jesus, os que receberam o Evangelho com sinceridade não foram os líderes judeus, mas o povo humilde e os gentios. Do mesmo modo, no retorno de Cristo, os cristãos humildes e os não cristãos aceitarão as palavras do Senhor antes das lideranças cristãs, que se consideram os eleitos de Deus. Este é o significado da parábola de Jesus acerca do banquete das bodas. Quando os convidados, as pessoas principais da comunidade, recusaram o convite do rei. Então, disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial
foi cheia de convidados. Mateus, capítulo 22, versículos 8 a 10. Tanto nos dias de Jesus como no tempo do segundo advento, muitos crentes devotos que percorreram o caminho da fé com a esperança de entrarem no céu, muito provavelmente entrarão no inferno. Nos dias de Jesus, porque os sacerdotes e escribas tinham a responsabilidade de guiar o povo eleito de Deus, deviam ter sido os primeiros a reconhecer que o Messias havia chegado e deviam ter conduzido o povo judeu até ele. Para ajudá-los a cumprir suas missões, Jesus tomou a iniciativa. Visitou o templo e ensinou-lhes o Evangelho antes de ensiná-lo a quaisquer outros. Lucas, capítulo 2, versículos 42 a 47. Entretanto, quando eles o rejeitaram, Jesus não teve outra opção a não ser procurar nas costas do mar da Galileia e escolher seus discípulos entre os pescadores. Ele teve que ministrar aos mais pobres da sociedade e se associar aos pecadores, cobradores de impostos e prostitutas. Eventualmente, os sacerdotes e escribas perseguiram-no até o ponto em que ele teve que aceitar o destino da cruz. Os líderes judeus cometeram aquele assassinato, acreditando que tinham agido certo ao eliminar um herege blasfemo e perigoso. Assim, eles continuaram com seus deveres clericais habituais, recitando as Sagradas Escrituras, pagando seus dízimos e oferecendo sacrifícios no templo, todos com a certeza de que estavam indo em direção ao céu. Todavia, ao invés do céu, após a morte, eles se encontraram inesperadamente no inferno. Ironicamente, o mesmo caminho através do qual eles intencionavam alcançar o céu os conduziu a um desvio, ao inferno. Reconhecendo que eventos similares podem voltar a ocorrer nos últimos dias atuais, cada um de nós deve examinar-se seriamente. Hoje, muitos cristãos estão seguindo por um caminho o qual eles creem que os conduzirá ao céu. Contudo, se derem um passo errado, seu caminho certamente os conduzirá ao inferno. Este é o motivo porque Jesus disse que reprovará muitos crentes devotos nos últimos dias, mesmo aqueles cuja dedicação é tão forte que eles são capazes de expulsar demônios e executar milagres em seu nome. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Na verdade, ninguém jamais enfrentou uma situação mais perigosa do que a enfrentada pelos crentes que vivem em um período de transição da história como o de hoje. Não importa quanta fé tenhamos demonstrado em nossas vidas, se nós, como os líderes judeus dos dias de Jesus, dermos um passo errado, indo contra o Cristo em seu retorno, todos os nossos esforços terão sido em vão. Falando dessas pessoas, Daniel afirmou: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Seção 5. A profusão caótica de idiomas e a necessidade de sua unificação. Se os seres humanos não tivessem caído, teríamos formado uma família global, a qual poderia ser comparada a um corpo cujos membros estariam todos interligados um com os outros, tendo a Deus como sua cabeça. Então, todos compartilhariam um idioma comum e jamais teria surgido uma profusão de línguas ininteligíveis umas às outras. A razão do surgimento dos vários idiomas que impediu a livre comunicação entre os povos é que, uma vez que a relação vertical do homem com Deus foi rompida na queda, todas as relações horizontais entre os povos também foram cortadas. Assim, a humanidade dividida dispersou-se para diferentes localizações geográficas e formou comunidades isoladas.
Há também um relato bíblico que fornece uma explicação espiritual para a confusão dos idiomas. Trata-se da história da Torre de Babel. Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Os descendentes de Noé compartilhavam um idioma comum. Um dia, os descendentes de Cã, o segundo filho de Noé, que havia pecado contra Deus, decidiram construir a Torre de Babel a fim de se exaltarem acima de Deus, promovendo a vontade de Satanás. Quando os descendentes de Sem e de Jafé, que estavam do lado de Deus, decidiram auxiliar na construção, Deus provocou a confusão de seus idiomas para que eles não pudessem comunicar-se uns com os outros, impedindo-os de concluir a vontade de Satanás. Como descendentes dos mesmos pais, todos temos os mesmos sentimentos de alegria, ira, tristeza e prazer. Contudo, não podemos compartilhar nossos sentimentos mais profundos uns com os outros porque falamos idiomas diferentes. Não é este um dos maiores infortúnios da humanidade? Sem dúvida. Contudo, se compreendermos o mundo ideal de uma família global capaz de honrar a Cristo no segundo advento como os nossos verdadeiros pais, seguramente nossos idiomas deverão ser unificados. Como foi expresso no relato da construção da Torre de Babel, o caos se estabeleceu em nossos idiomas quando exaltamos a vontade de Satanás. O princípio da restauração por indenização requer que participemos da construção da Torre de Deus e que glorifiquemos a vontade de Deus como a maneira para unificar todos os idiomas. Com base em qual idioma todos os outros idiomas deverão ser unificados? A resposta para esta questão é óbvia. Os filhos devem aprender o idioma de seus pais. Se Cristo retornará na Coreia, ele certamente utilizará o idioma coreano, o qual se tornará, então, a língua materna para toda a humanidade. Eventualmente, todas as pessoas deverão falar o idioma dos verdadeiros pais como sua língua materna. Toda a humanidade se tornará um só povo e utilizará um só idioma, estabelecendo